A paz do Senhor, amados, mais um vídeo para a honra e glória do Senhor. Mais um vídeo em que Deus ele vai trazer uma palavra ao teu coração sobre uma dúvida que pode ser a sua ou sobre esse problema que você pode estar enfrentando. Como lidar com uma pessoa narcisista? Como identificar que seu cônjuge é narcisista? O que fazer nesse caso? Será que realmente tem jeito? Será que essa pessoa ela tem uma saída para ela? Gente, quando a gente fala de narcisismo, muitas pessoas elas confundem com outras coisas. Eu vou explicar para vocês o que é uma pessoa narcisista. O perfil de uma pessoa narcisista, ela despreza o sentimento das pessoas. A única coisa que importa é o sentimento dela, o ego dela. Ela sempre tá certa. Tudo que você faz, ela te culpa. Nunca ela está no erro, sempre você está no erro. Elas fazem birras com imaturidade. Então, assim, uma pessoa narcisista, dentro de um relacionamento narcisista, ele vira tóxico. Quando que um relacionamento ele vira tóxico? Quando, a partir do momento que a pessoa ela não consegue reconhecer os erros dela, ela coloca o amor próprio acima de todos, de tudo. Então essa pessoa ela é caracterizada com uma personalidade que ela se manifesta de uma assim, sabe? Ela não tá nem aí pros outros. E dentro de um casamento, isso é triste, porque quando uma pessoa ela entra dentro de um relacionamento, de um casamento, para ela ser feliz, ela se frustra. Então, assim, os perfis de pessoas que têm me procurado falando que o marido é narcisista, a esposa é narcisista, é muito grande. Porque dentro do deserto, a pessoa que é narcisista, ela bota na cabeça dela que ela tem que ser feliz. Ela tem que ser feliz. E um casamento, para ele dar certo, você tem que entender que você precisa fazer a outra pessoa feliz, para você ser feliz também. Só que o narcisista, ele entende que ele precisa ser feliz a qualquer custo, a vida dele importa mais do que a de todo mundo, não importa se é filho, não importa se é marido, se é esposa, não importa se é mãe, se é pai, ele está acima de tudo. Ele está acima da vontade de Deus, ele está acima da vontade do marido, da esposa, dos filhos. Ele não quer saber, o que importa é o que ele quer. Então isso é um transtorno de personalidade, né? Que acontece? Pessoas diagnosticam como transtorno de personalidade. E aí, o que a gente vai fazer? O que Deus ele fala pra gente sobre tudo isso, sabe? Quando eles desprezam o sentimento dos outros, os narcisistas são pessoas que, tipo, eles descartam facilmente a sua opinião. Eles não estão nem aí para aquilo que você fala, sabe? Quando o cônjuge, ele fala que se sente mal com algo, e fala, eu tô me afastando porque eu tô me sentindo mal com algo, ele não tá nem preocupado com o que você vai falar, o que você vai pensar. Ele tá preocupado que ele não está bem dentro daquele relacionamento. E como que entra a parte espiritual nisso? Satanás, ele faz a pessoa acreditar que ele não tá bem, que não tá feliz, que ele não tá sendo o rei das atenções, ele quer um pedestal, ele quer que você coloque ele num pedestal. Só que chega um momento no deserto que o Senhor vai tirando isso de você. Deus ele vai colocando limites em algumas coisas. Você tratou tanto esse homem, essa mulher num pedestal, tratou como uma princesa, como uma rainha, e você esqueceu os princípios, o primeiro, Deus. E aí o Senhor foi permitindo que as coisas acontecessem para ele sair, para ser tratado. Então, outro perfil de um narcisista é quando ele tem a tentativa de culpar sempre o companheiro pelas coisas, principalmente quando ele tá errado. Quem se relaciona com uma pessoa narcisista está sempre errado, tá sempre errado. Nunca vence uma discussão, sabe? E isso acontece porque você, assim, não tem a voz ativa ali, você perde a voz ativa. Isso te cansa um pouco, porque a sua autoestima ela baixa.
Você fica mais retido, mais quieto, sabe? Você não tem voz ativa, você não tem mais voz dentro de um relacionamento. Um relacionamento é uma via de mão dupla. Quando você fala, você também tem que ser ouvido. Quando você é ouvido, você fala. E aí entra aquela parte da Bíblia que fala pra mulher ganhar sem palavras. A mulher fica tão retida, tão retida, tão retida. Só que, gente, existe uma diferença dentro disso, sabe? Você precisa identificar o narcisista e você precisa ajoelhar e falar: Deus, eu reconheci isso no meu marido, na minha esposa, e eu preciso da sua ajuda. E aí Deus, ele vai abrindo seus olhos. Qual outro perfil de um narcisista também, gente? Ele faz birra, imatura. Por exemplo, se ele não concorda com aquilo que você fala, então chega, a gente vai acabar por aqui, acabou, a gente já era, vamos terminar. E aí você fica com tanto medo que você fica presa naquilo. E você acaba cedendo, ou até ele fica muito tempo sem falar com você. Ele tem esse perfil de conseguir te manipular, talvez com gesto, com palavras, sabe? Ele te manipula. Então, assim, você fica em grande sofrimento e a pessoa tá nem aí. Tá nem aí. Só que o que realmente é um narcisista? Ele tem amor pela própria imagem. Ele se ama acima de tudo. Acima de Deus, acima do marido, da esposa, como eu falei pra vocês no início. Será que tem jeito pra uma pessoa narcisista? Então, assim, como as pessoas falam que é algo patológico, gente, é muito espiritual. É muito espiritual. Lá em Êxodo 20, que é um dos 10 mandamentos, os primeiros, não terá outros deuses além de mim. A pessoa, ela se faz de um Deus. Isso é perigoso, sabe? Muitas pessoas discriminam tanto católicos. Eu não gosto de falar sobre religião, mas eu acho importante levantar uma bandeira aqui, sabe? Porque, assim, muitas pessoas falam tanto dos nossos irmãos católicos, que adoram imagens, que adoram isso, que adoram aquilo. Mas tem muitos cristãos adorando dinheiro, adorando o próprio marido, a esposa, adorando carro, adorando casa. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Nenhuma. Então chegou a hora de todos abrirem os olhos pela idolatria que tá acontecendo, gente. Seja ela qual for a idolatria. Seja ela qual for a idolatria. Se Deus te separou desse homem, dessa mulher nesse instante, é pra você entender que a idolatria é um pecado. A idolatria te faz ser preso no mundo natural de uma forma que você não vence o mundo sobrenatural, porque você tá preso em algo aqui. Aí você vai pro segundo mandamento: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Entendeu? E o que você faz com uma pessoa narcisista? Você começa a idolatrar ela tanto, que essa pessoa, ela começa a se alimentar mais ainda o ego. Então, se Deus permitiu que você entrasse no deserto e hoje você identifica o seu marido, sua esposa como uma pessoa narcisista, amados, compreenda que Deus, ele tem algo para resolver nessa situação. Não podia continuar da forma que tá. Aí a gente vai lá em Jeremias 24:7. E dar-lhe-eis o coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. Semearão por povo. Eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim todo o seu coração. Deus está falando aqui que ele vai converter todo o coração, independente do coração do seu marido. Tem jeito pro narcisista? Tem sim. Deus, ele vai converter o coração. A partir de hoje, aprenda a orar pelo coração do seu marido. Fala para Deus converter para ele. Fala para Deus que esse narcisismo caia por terra em nome de Jesus, porque é espiritual também, amados. Uma pessoa que se ama acima de tudo, ela esquece de todo o resto e ela machuca quem está ao redor. É muito espiritual também. Lá em Ezequiel 36:26 fala: e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra vosso e colocarei um coração de carne. Escuta o que Deus está te falando. Talvez o seu coração tenha clamado por essa resposta. Fala: Deus, meu marido é narcisista, minha esposa é narcisista e eu não sei mais o que fazer, porque o ego dela, ela tá acima de todo mundo, fala que não volta, que não precisa de mim, que eu sou errado, sempre eu sou errado, sempre eu sou errado, e ela nunca tá errada. Ela vai reconhecer? Sim, Deus tá falando pra vocês. Vai reconhecer.
Deus, ele vai abrir os olhos desse homem, dessa mulher, para ele reconhecer onde ele está errando, amados. Só tem um pouco de paciência. Só tem um pouco de paciência. E acredita no que Deus vai fazer. Deus, ele é suficiente para mudar qualquer coração. Deus pode mudar qualquer situação, qualquer pessoa. Então acredita. Acredita no que Deus vai fazer. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero de coração ter respondido a pergunta de muitas pessoas. Fiquem todos na paz, amados.